Bom, se você chegou até aqui, é porque você está perdendo clientes, você precisa melhorar a sua retenção de clientes e chegou a hora de você sair do achismo e começar a trabalhar com base em informação, ouvindo seu cliente. Meu nome é Rogério Aranda, eu sou especialista em NPS, fundador e CEO da WeHelp, e vou compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido, vivido e o que eu acredito que seja bom nesse mercado. Então, vamos lá começar aqui um pouquinho para falar sobre como que a gente começa a trabalhar com base na informação, né? A gente deixa de trabalhar com base naquilo que a gente percebe, naquilo que a gente acha, não que isso não seja importante, mas a gente precisa dar um passo além. E para introduzir um pouco esse assunto, eu vou contar da onde ele vem, né? O porquê que é importante a gente começar a entender os números, os resultados, trabalhar com base em informação. Então, falando um pouquinho aqui da história, né? Como que as empresas que têm um modelo de gestão mais tradicional enxergam o lucro, né? O lucro, que é o objetivo final, né, de todas as empresas, que é cada vez ter mais lucratividade. Quando você tem uma empresa com um modelo de gestão mais tradicional, ele é composto por duas coisas, ou ele é resultado de duas coisas. Receita menos despesa. Então, eu olho aquilo que eu faturo, tiro aquilo que eu gasto e eu vejo se eu tenho lucro ou não. Isso não está errado. Aliás, isso é de suma importância, né? O lucro tem algumas funções dentro de uma empresa, reinvestimento, fazer um fluxo de caixa para qualquer emergência, enfim. O lucro é importante, sem lucro as empresas não sobrevivem, mas ele não tem fim em si mesmo. Então, esse é um modelo, né? Quando o lucro é o objetivo principal da empresa, não importa a que custo. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Quando o mercado evolui, né, as empresas evoluem, o consumidor evolui, você passa a ter empresas com modelo de gestão mais contemporâneo, mais moderno. Que o lucro também existe e também é importante, mas ele é consequência de outros dois componentes, que é o colaborador engajado. Então, quando eu tenho um time super comprometido com aquilo, com os valores da empresa, com a entrega para o cliente, trazendo o segundo componente, que é o cliente fidelizado. Então, o lucro ele é consequência de eu ter um time muito engajado no propósito, enfim, e que fideliza, que tem um foco claro, que é fidelizar o cliente. O lucro nessas empresas que têm uma gestão mais moderna, ela é consequência do investimento nesses dois componentes. O que isso traz, né? Qual que é o grande ponto disso, né? É que eu saio, quando eu tenho um modelo de gestão mais tradicional, eu saio do KPI, quando eu analiso faturamento, vendas, evasão, lucro, e aí eu tomo decisão com base nisso. O que isso quer dizer? Pô, se eu preciso melhorar minha lucratividade e a minha receita não está boa, preciso vender mais. Eu dou desconto, eu derrubo meu ticket médio, eu prometo coisas que talvez eu não possa cumprir, eu faço promoções malucas. Isso tem um custo que normalmente é a satisfação do cliente. Ou, se eu tenho um problema na lucratividade e eu tenho um problema nas despesas, eu começo a cortar despesa, demito, piora a qualidade do meu produto ou serviço, isso vai ter um impacto na satisfação. Então, quando a gente olha o lucro como um fim em si mesmo e só olha a receita e despesa, isso tem impacto grande na satisfação dos clientes. Tá? Então, quando esse modelo mais antigo, né, o foco é sempre no indicador, a gente tenta muitas coisas e normalmente erra, e aí eu tento de novo, enfim. Um terceiro ponto aqui é sair do achismo, né? Eu tomo decisão com base naquilo que a gente acha. Então, por que, que a receita está boa? Ou por que, que essa receita está ruim? E também o resultado é sempre a qualquer custo. Ou a que custo é esse resultado?
à custa da satisfação do cliente, isso não traz um crescimento de forma sustentável. Eu posso até aumentar a lucratividade da minha empresa reduzindo o custo, cortando gente, piorando qualidade, mas isso é sustentável a longo prazo? E o que as empresas com um modelo de gestão mais moderno entenderam é que a satisfação do cliente vem primeiro. E aí, quando eu vejo ou mensuro a satisfação dos clientes, eu tomo decisão com base na informação que eles me dão. Por que eles estão satisfeitos ou por que eles não estão satisfeitos? Eu preciso melhorar alguma coisa no atendimento, na limpeza, na qualidade do produto, enfim, eu tomo decisões com base na informação que eu capto dos meus clientes. E aí sim, eu vejo se isso tem impacto nos meus KPIs, nos indicadores de desempenho ou não. Então eu vejo se tem um impacto no meu faturamento, no aumento de vendas, na diminuição da evasão, e aqui é um ponto importante, né, que a gente vai falar, que a satisfação do cliente, então, tem um impacto direto na evasão dos clientes, tá? Então, quando eu tenho esse modelo de gestão mais moderno, eu estou falando que a minha empresa tem uma cultura centrada no cliente, onde a percepção dele tem um peso importante nas minhas decisões e as minhas decisões têm um peso importante nos meus indicadores de desempenho, um deles é a evasão. Então, quando eu tenho uma equipe engajada que tem o foco no cliente, eu melhoro a satisfação, que melhora as minhas decisões, que melhora os meus indicadores. Informação é importante e aí sim o resultado é sustentável a longo prazo. Por quê? Porque cada vez que eu tenho um cliente satisfeito, fidelizado, que cancela menos, imagina o seguinte, eu tenho um cliente que está satisfeito, portanto ele vai continuar sendo meu cliente por mais tempo. Aí eu tenho um cliente que está super satisfeito e vai ficar sendo cliente por mais tempo e gasta mais. Isso, se eu tenho clientes que ficam por mais tempo, eu preciso vender menos. E aí o meu custo de aquisição de clientes cai. Então, esse ciclo é muito virtuoso e torna o resultado sustentável, a lucratividade, o aumento da lucratividade sustentável a longo prazo. Tá? Então, esse conceito, essa mudança de modelo mental do gestor ou das empresas é de fundamental importância a gente entender para que aí sim eu consiga parar de perder clientes. Porque eu não vou perder cliente ou diminuir a minha evasão reduzindo despesa. Eu não vou diminuir a minha evasão dando desconto para os clientes ou prejudicando a satisfação dele. Eu vou diminuir a evasão quando eu entendo o meu cliente e aí eu tomo decisões para aumentar a satisfação dele e isso impacta na evasão. Um outro ponto aqui que é super importante falar é, então, quando eu olho para os meus colaboradores, eu vejo que se eu, gestor da empresa, ou os meus colaboradores não estiverem fazendo alguma coisa que esteja relacionada a ganhar ou a reter cliente, eles não deveriam estar fazendo. O que isso quer dizer? Né? Que toda vez que eu tenho um time engajado, ele está fazendo algo para ganhar ou reter clientes. Ele só vai fazer algo para... Se ele faz alguma coisa para reter um cliente, ele está impactando na satisfação do cliente. Uma outra frase que eu gosto muito, né, que tem a ver com todo esse novo modelo de gestão, é que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. De novo, eu só vou impactar a retenção de clientes, eu vou deixar de perder clientes se eu tenho um time 100% dos meus colaboradores engajados, que fideliza 100% dos meus clientes. Isso constrói fidelização, retenção de clientes. Então, a gente não está falando só de um processo de gestão da experiência do cliente. A gente está falando de uma questão cultural das empresas. Então, quando Peter Drucker, né, que é um dos papas do marketing aí, que só existe
uma definição válida de negócio, que é criar um cliente, ele está falando disso. O propósito de todas as empresas é ter clientes. Não existe nenhuma empresa sem cliente. E aí uma outra frase dele que eu adoro, né? Então, quando a gente fala, né, que só existe uma definição válida de negócio, que é não existe empresa sem cliente. Então, quando a gente fala disso, a gente está dando um passo além, que é na cultura. Mas antes de falar da cultura, eu vou resumir tudo isso que eu falei muito rápido, ok? A gente está falando há 10 minutos de um tema que é super denso, super profundo, e a gente está dando uma pequena introdução. Então, o que eu estou falando é, para você parar de perder cliente, você precisa entrar e colocar sua empresa num círculo virtuoso, tá? Que é, eu invisto no engajamento do meu time, eu crio uma equipe sólida, coesa, com sinergia, que vai fidelizar os clientes, ou seja, que o foco dela é 100% o cliente. O propósito de uma equipe é fidelizar o cliente. Esse cliente fidelizado aumenta a retenção, porque ele fica mais tempo, ele gasta mais, ele indica mais gente. Então, o cliente fidelizado, ele permanece mais tempo sendo seu cliente e compra novamente de você. Quando eu faço isso, eu aumento a lucratividade, por aquilo que eu já falei. Eu tenho clientes ficando mais tempo, recomendando mais, gastando mais, cancelando menos. Isso torna o aumento da lucratividade algo sustentável a longo prazo. E aí, quando eu aumento a lucratividade, lembra que eu falei no começo, um dos objetivos do lucro é reinvestir no time. Então, toda vez que eu aumento a lucratividade, eu tenho condições de tornar meu time cada vez melhor, melhorar cada vez mais a experiência do cliente, e aí eu entro num ciclo. Melhora o time melhora o engajamento do cliente, eu paro de perder cliente, aumenta a lucratividade e assim por diante. Então, a gente não está falando só de indicador de desempenho. A gente está falando de uma cultura centrada no cliente. E é isso que faz a gente ser sustentável a longo prazo. Que a cultura come a estratégia no café da manhã. A gente pode começar a medir a experiência do cliente agora, e tem muitos estudos mostrando, né, que empresas que medem a experiência do cliente, mas não vão a fundo, não têm o propósito de ouvir o cliente, de usar a informação para mexer nos processos ou para fazer melhorias operacionais, elas perdem cliente. Então, o processo é implantar uma cultura centrada no cliente. É isso que vai fazer você diminuir a retenção. Não é só medir o NPS, não é só fazer uma melhoria pontual. É ter uma cultura empresarial moderna que o cliente é o centro das suas decisões, ou que a informação que vem dos clientes tem um peso tão importante nas suas decisões que você vai transformar isso num crescimento sustentável e a longo prazo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos, porque vem muito mais conteúdo por aí. Sigam a gente no Instagram, acessem o nosso site. Quem ainda não é nosso cliente, experimente a nossa plataforma. Muito obrigado